Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Estamos aí hoje para mais um bate-papo. Nós fizemos uma live sobre o curso 4 Arquétipos Femininos de Poder. Se você puder, vai lá dar uma olhada, assista, tem muito conteúdo interessante e assista ao curso, acompanhe também, pois toda sexta-feira, 8 horas da noite, vai sair uma nova aula, uma nova pesquisa, vamos dizer assim, né? A Janete fez uma inscrita aqui do canal, fez uma pergunta. E ela disse que ela é casada e tem um filho de 12 anos. E gostaria de usar um arquétipo, mas que ajudasse o filho a se desenvolver intelectualmente, né? Mas que não causasse um atrito no casamento. O que ela quis dizer é que alguns arquétipos provocam agressividade. E essa agressividade ela não é uma coisa, vamos dizer assim, como o tigre, a águia. Alguns animais, para algumas pessoas, produzem um efeito às vezes não tão desejado. Por exemplo, a coruja às vezes causa insônia para algumas pessoas, para outras não. Depende muito de cada pessoa. Mas a Janete faz uma pergunta interessante, que é a questão da criança começar a utilizar os arquétipos desde a infância. O primeiro ponto é o seguinte: todos nós utilizamos arquétipos e símbolos o tempo todo. Todas as formas, carros, casas, tudo isso traz uma informação e que ativa de certa forma e entra em confronto com os nossos valores interiores. É que a maioria dos arquétipos não foi produzido na vida da gente para produzir força, para produzir determinação. Então, quando a gente fala assim que a gente quer desenvolver uma criança com arquétipos positivos, a gente desenvolve coisas além do que a gente imagina. E além da intelectualidade, a gente pode desenvolver criatividade, a gente pode desenvolver uma criança, fazendo a criança se tornar mais amorosa, mais amável com os animais, uma criança que respeite mais o meio ambiente e até mesmo o país onde essa pessoa vive, né? Então, de início eu já falo, quer desenvolver intelectualidade na criança, criatividade? O arquétipo da girafa é fundamental. Se você comprar um desses quadros ou fotos de parede que a girafa fica até em cima, com o maior nível possível, melhor. E claro, se a criança for pequena, já iniciar com bichinhos de pelúcia de girafa. Então, eu acredito que a girafa já seja um bom pontapé inicial para a criança despertar uma curiosidade, um interesse por aquele animal completamente exótico e diferente. Criança tem que ser tratado com muito respeito, com muito carinho. Por isso que qualquer estímulo que você coloque na vida da criança deve ser de nível infantil, adequado para a sua idade, né? Ou seja, que a criança possa se desenvolver, vamos dizer assim, de uma forma a que ela seja respeitada em seu conteúdo criativo. Se houver rejeição por qualquer forma, qualquer animal, você deve evitar esse animal, mas ao mesmo tempo você tem que analisar o seguinte: por que meu filho tem medo disso? Né? Por que eu tenho medo daquilo? É como eu sempre comento com vocês, às vezes nós temos quando assistimos um documentário, algumas pessoas me contam que ficam aterrorizadas quando vê a onça pegando o gnu, a zebra. E eu falo sempre assim: você não pensou também que a leoa, que a onça, o leão precisava se alimentar? Ou eles iriam morrer de fome? Não, eu estava pensando na vítima que é morta daquela maneira. Aquilo está dentro do natural que existe naquele ecossistema. Aquele animal ele foi desenvolvido, né, daquela forma. Ou seja, ele tende a abater o animal de forma mais rápida possível. Por isso que o leão, esses animais tentam atacar a jugular para tampar a circulação e aquele animal, né, desmaiar. A onça, quando pega o jacaré no rio, tenta pegar no crânio, né? Então ela pega e esmaga. Esses documentários não são bons para crianças. Não é recomendado, né, você colocar esses
documentários. Isso ela vai ver com o tempo, com a idade apropriada e ter condições de interpretar isso. Mas símbolos são fundamentais para uma criança. Hoje nós estamos colocando muitos símbolos que é desenvolvido por desenhos animados, né, que tem na televisão. Então, veja só, nós temos que entender que para educar crianças, nós não podemos jamais ficar somente nesse critério de pessoas que já colocaram uma transformação num animal, por exemplo. É claro que você vai deixar a criança assistir e tal, mas o ideal é que, por exemplo, ela desenvolva um amor pela forma do animal, pelo animal em si, porque isso a puxa para um amor a essa realidade, não ao imaginário. Funciona mais ou menos assim. Hoje a criança, você compra no mercado nuggets, né? A criança come carne de frango triturada em outra forma. Vem numa caixinha, bonitinha, com algum logotipo de alguma marca ou algum desenho favorito. Então, veja só, aquilo é tido como legal, como bom. E, ao mesmo tempo, ela é um processo industrializado que tirou a visão que se tinha do animal. Então hoje se abate muitos animais, porque nós colocamos uma caixinha de hambúrguer, né, redondinho, tudo certinho, e aquilo parece apenas uma comida que vai se alimentar, e não há uma associação a uma morte de um animal. Não que a criança tenha que ter essa associação, não é nada disso. A criança ela tem que entender que com o passar do tempo você vai conseguir mostrar para ela que você está comendo carne. E carne vem do abate de um animal. É um método mais cruel? Sim, é mais cruel. Muitos adultos não querem admitir isso hoje e até mesmo preferem não pensar nisso. Mas a verdade é que nós deveríamos ir gradativamente nos desligando da carne como a gente é hoje. Se você quer evoluir espiritualmente, quer evoluir como ser, como pessoa, em criatividades, em atividades espirituais, eu aconselho você a ir eliminando da sua vida o consumo de carne. Né? É um papo pesado às vezes, mas é a realidade. E não vem com essa não, porque tem povos aí, países que são vegetarianos, por exemplo, e ninguém ali a população não morre de animismo, não tem anemia, não tem grandes problemas por conta disso. Lembrando que há um costume de ingerir menos carne com o passar de muito tempo. Se você ingere, aquilo vai substituindo por outras coisas gradativamente. Mas o assunto do vídeo não é esse. O assunto é, posso desenvolver arquétipos com as crianças? Pode e deve. E deve-se evitar alguns arquétipos negativos, como, por exemplo, o uso de caveiras para crianças. Adolescente já começa a escolher seus símbolos, a sua natureza se manifesta. Preste muita atenção e observe. Você vai começar a entender um pouco mais do seu filho através do que ele coloca para você. Então você passa a poder conhecer aquela pessoa pelas escolhas que ela faz. E a criança, você pode estimular ela a encontros, por exemplo, com a girafa. Então você coloca ali, se houve uma aceitação, ótimo, conduza esse arquétipo para a vida dela. Lembre-se que nós sempre conversamos aqui, o arquétipo ele se desenvolve por admiração. O conteúdo tem que ser de admiração, né? E nunca de imposição, porque para nós também não funciona. Nós começamos primeiro com os arquétipos que nós admiramos, que alguma coisa nos atrai, desde a beleza exótica daquele ser, desde as suas cores, desde o seu jeito de atacar, de se movimentar, isso sempre nos cativa. E aquilo que nos cativa é um ótimo começo para se lidar com os arquétipos. Bem, por hoje eu vou ficando por aqui, desejando a todos vocês um forte abraço, serenidade profunda em seus corações. Eu me torno você.
Ah!